Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Bem-vindo à série Salmos, dando continuidade aí à série Salmos. Nós estamos numa série aí um pouco atrasada, mas vamos concluir até o Salmo de número 150. Lembrando que a série é do Salmo 1, né, do número 1 ao 150. Estamos no Salmo de número 16. Glória a Deus. E o Salmos 15 fala sobre a comunhão com Deus, né? Sobre o verdadeiro cidadão do céu, né? E o falso também, né? Cidadão do céu. Mais um Salmo de Davi, o Salmo de número 16. Lembrando que os salmos não são capítulos, são versículos, né? Glória a Deus. E este salmo aqui, excelentíssimo salmo de Davi. Eu estou com duas traduções diferentes aqui. Eu vou ler para vocês na tradução, né, da Viva, né? Glória a Deus. Esta live ficará gravada, todas, né? Ficarão gravadas aí para os irmãos poderem acompanhar também as séries, se quiserem, né, assistirem novamente. Vai lá nos Salmos, né, de número 1, 3, 5, né? E vai aprender algumas lições ali, né, com a graça de Deus que Deus tem colocado no nosso coração. Começa assim, ó. Vai falar sobre a confiança e felicidade do crente e a certeza do mesmo crente de vida eterna, da vida eterna. Começa assim, ó. Proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Eu disse ao Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas, sim, são gente nobre e digna de respeito. E isso dos fiéis está falando. Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre e digna de respeito. As pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos, e muito menos oferecer sacrifício a eles. O Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. O Rodolfo tá sumido, cara. Depois a gente conversa, cara. O Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Ele providenciou para que o meu pedaço de terra fosse terra bonita, como riachos e campos têm uma bela herança. Em voz alta louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. No meio da noite escura, Ele ensina o meu coração. Fiz do Senhor a minha companhia, constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. E já está falando aqui de Jesus, né? O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Glória a Jesus. Um salmo excelentíssimo de Davi. Glória a Deus. Dando início aí. Nós aprendemos já muitas coisas com os salmos de Davi. Davi ele se expressa em seus salmos de formas diferentes, conforme aquilo que ele está vivendo, enfrentando, passando.
E os salmos são os livros, faz parte dos livros poéticos, né? É como se Deus deixasse ali, né, o homem, os salmos, né, para os homens expressar, os homens de Deus, expressar o que eles sentiam, estavam enfrentando, estavam passando. Então Deus queria, na verdade, ouvir, né? Você vê orações, súplicas, clamor, você vê, né, vários tipos de orações. E Deus, ele quer que nós, nos abrimos, nós possamos nos abrir também diante de Deus, assim como os salmistas Davi, eles se expressavam, né, eram transparentes com Deus, eram abertos com Deus, e é isso que Deus quer. Deus quer que você seja transparente, conte a Ele o que você está passando, ainda que Ele saiba de tudo, Ele quer te ouvir, né? E Ele quer ver você se expressando, é como um pai, né, e o filho, né? Então nada melhor do que nós termos um pai, um bom pai, né, que sempre está a nos ouvir, né, que sempre tem conselhos para nos dar, né, que sempre nos mostra o caminho, né, melhor a trilhar, mesmo com adversidades, mesmo diante de perseguições, tribulações, diante de tudo que nós enfrentamos, nós temos um Deus que nos guarda, temos um Deus que é fiel, temos um Deus que é bom, temos um Deus que é misericordioso, temos um Deus que é todo poderoso, nunca vai nos deixar e nunca nos desamparar. Glória a Jesus. E este salmo interessante, ele começa, né, o salmista Davi falando ali, proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Davi, meu irmão, ele sentia a proteção de Deus. Várias vezes, até nas batalhas, nas guerras que Davi, né, teve diante de muitas batalhas, de muitas guerras, como ele foi um rei, né, escolhido pelo próprio Deus, ele sentia a proteção de Deus bem próximo dele. E Davi, ele dependia de Deus até para ir para a guerra, para ir para as batalhas. Davi não, né, ia sem orar a Deus. Davi não ia sem consultar a Deus. Davi não subia para uma guerra sem pedir orientação a Deus, né? Então, Davi, ele precisava da proteção de Deus. Davi, ele precisava da ajuda de Deus. Davi dependia de Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa, né? Jamais podemos fazer, que possamos jamais fazer nossa vontade, achar que somos fortes o suficiente, achar que somos capazes. Não, nossa capacidade vem de Deus, né? Sem Deus nós não vencemos as lutas diárias. Sem Deus nós não vencemos as batalhas. Sem Deus nós não vencemos as guerras. Sem Deus, né, nada seremos, nada podemos fazer, realizar, né? Por isso que Davi dizia: proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Em outra tradução vai dizer: porque em ti confio. Então Davi, ele confiava em Deus. Quem confia em Deus tem proteção de Deus. Quem confia em Deus tem Deus o guardando, livrando, né? Você está bem seguro nas mãos de Deus. Então, diante de tudo que você enfrenta, você sente a proteção de Deus. Porque quem confia em Deus tem proteção para a sua vida. Glória a Deus. E ele começa a falar ainda mais. Eu disse ao Senhor: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. No versículo 2 vai dizer aqui na outra tradução: o Senhor olhou, melhor dizendo, a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Glória a Deus. Além de Deus, o salmista não via nenhum significado para a sua vida, porque a vida só tem sentido quando Deus faz parte dela, de nossa vida, está no centro, né? Quando Ele é o primeiro lugar, quando nós, né, tratamos as coisas de Deus, Deus primeiramente como prioridade, as coisas de Deus como prioridade. Então, o salmista, ele não via, além de Deus, o salmista não via nenhum significado na vida.
e nenhuma felicidade pessoal. Alguém chega até a dizer e afirmar que é feliz sem Deus até. Porque ele diz que até tem Deus, né? Mas ninguém é feliz de verdade sem Deus. A felicidade real está em Deus, está em Jesus. Só Jesus satisfaz, né, a alma do homem por completo, por inteiro. Jesus é a fonte de tudo. Jesus, ele nos é suficiente. Só Jesus nos preenche por completo. Só Jesus nos preenche por inteiro. Só em Jesus somos totalmente realizados, satisfeitos, né? Porque ele é tudo na verdade, né? Então o salmista Davi, ele não via além de Deus, não via nenhum significado na vida e nenhuma felicidade pessoal. Glória a Deus. Interessante que nada vai bem na vida dele caso falte a presença e a bênção do Senhor. Então não adianta disfarçar, irmão, dizer que está tudo bem, né? Ainda que as coisas ainda dê certo, estejam dando certo. Mas se não tiver a presença de Deus, se o que você está vivendo, né, não é verdadeiro, né? Se o que você está vivendo não tem a presença, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, nada vai bem na sua vida. Aparentemente, alguém possa até dizer, não, vai tudo bem, né? Mas sem a presença de Deus vai tudo bem? Sem a bênção de Deus vai tudo bem? E tem muitas pessoas sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, e está dizendo que está tudo bem, que está tudo ok. Mas quando não estiver bem, reconheça, não está bem. Eu preciso melhorar. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso depender de Deus, confiar mais em Deus. Porque tudo vai bem quando eu confio em Deus, né? Quando eu anelo pela presença de Deus. Eu quero estar mais perto de Deus. Isso sim vai bem. Dessa maneira vai bem. Então, caso falte a presença e a bênção do Senhor, Paulo expressou a mesma verdade quando disse, porque para mim o viver é Cristo. Lembra que o Paulo falou isso? O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então, dos dois lados, o crente está ganhando. Enquanto você está vivendo aqui, irmão, aproveite as oportunidades que Deus te dá, que Jesus te dá. O viver é Cristo. Não tem um assunto melhor do que Jesus, que jamais, né, outro assunto possa se tornar mais importante na sua vida do que o assunto sobre Jesus. O assunto sobre Jesus deve ser o mais importante, continuar sendo o mais importante. Então, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, dos dois lados estamos ganhando. Se estamos vivendo, graças a Deus, né? Vamos compartilhar do amor de Deus, falar das grandezas dele, do que ele tem feito. O viver é Jesus. Glória a Deus. Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, glória a Deus. Então, Cristo é suficiente, Cristo é tudo, Jesus é tudo, né? Glória a Deus. Tem pessoas que elas esperam se relacionar com a pessoa para ser feliz, talvez ser feliz. Elas precisam, arrumar alguém, né? Namorar ou estar com alguém para se sentir feliz, esperar que o outro faça ela feliz. Na verdade, você nunca será feliz se primeiro você não conseguir se amar, ter amor próprio primeiramente, né? Amar a Deus também, com certeza em primeiro lugar, né? Então você só aprende o que é amor, o que é amar com Deus, né? No mundo não existe isso. O amor no mundo é paixão. Então é aquela confusão. Quando alguém diz que ama no mundo, na verdade, ela sente, né, paixão. E paixão é uma coisa, né, momentânea, dura só um pouco de tempo e depois, né, acaba, né? Amor não. O amor é benigno. O amor não busca seus interesses. O amor não se orgulha, né? O amor não se ufana. O amor, né, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera.
Então é totalmente diferente com Deus, né? Com Deus nós aprendemos o que é amar. Com Deus nós aprendemos o que é amor, né? Porque primeiro nós amamos, né, também a si mesmo. E se nós amamos a si mesmo, né, se nós queremos o bem para nós mesmos, queremos estar bem, é claro que nós vamos desejar também o bem, né, para o nosso próximo, aquele que estará conosco. Então, só Cristo, na verdade, nos satisfaz por completo e por inteiro. Então, se você se envolver com alguém, se relacionar com alguém, sem conhecer esse Deus que é maravilhoso, todo-poderoso, que é fiel, que é justo, que não falha, com certeza, né, você já se sente feliz, realizado, satisfeito, completo, né? E quem estiver com você também vai se sentir, né, com certeza amado, né, valorizado, tudo que envolve, né? Deus com certeza nos ensina tudo. Ele começa a dizer ainda mais, no 3, que não eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre e digna de respeito. Interessante que hoje se fala muito sobre respeito, sobre respeitar, né? Eu estava conversando esses dias, ouvindo alguém, né, também, que a palavra respeito, eu entendo até em parte, né? Porque para mim, como cristão, se as pessoas não respeitam a palavra, né, não respeitam a Bíblia, por que elas, né, esperam que nós as respeitemos? Quando, na verdade, elas são uma vergonha, primeiro diante de Deus, porque Deus como pessoa, Deus ama elas, mas as práticas Deus abomina, Deus aborrece, Deus abomina. Então desagrada a Deus, todas essas coisas que vai contra a palavra de Deus. Então, para mim, quem não respeita a Bíblia, eu não respeito também. Pode ser homossexual, lésbicas, né? Pode ser entre outras coisas. Se vai contra a palavra de Deus, se não respeita a palavra de Deus, não terão o meu respeito, essas pessoas, né? Porque como pessoa eu vou amá-las, mas as práticas, eu nunca vou concordar com as práticas erradas. Então nós temos que nos posicionar, né, diante de tudo isso. Então o salmista aqui foi bem claro. Ele falou o que no 3? Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis, né? Nós não devemos amar só quem nos ama, isso é verdade. Mas até orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, ok. Só que o prazer, irmão, o cristão, ele tem que procurar, né, estar envolvido com pessoas, aqueles que são fiéis a Cristo, né? Que são fiéis a Cristo. Eu sinto prazer na companhia. Quando eu sento perto de alguém que conhece Jesus de verdade, você aprende com ele, né? Cresce junto com ele, não tem nada melhor. O salmista Davi tinha prazer, tinha prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre, digna de respeito. Esses sim são dignos de respeito, porque respeitam a Bíblia, a palavra. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E é melhor ter Deus como amigo e o mundo como inimigo do que, né, o mundo como amigo e Deus como inimigo. Glória a Deus. Então, não terão meu respeito porque não respeitam a palavra. Eu só vou passar a respeitar essas pessoas quando elas respeitarem a palavra e abandonarem as práticas erradas, abandonarem o pecado, né? Reconhecerem que são pecadores, reconhecerem que precisam de Deus. Nós não podemos, né, concordar com coisas erradas. E tem pastores concordando com coisas erradas nas igrejas. Não, nós temos que respeitar, ok, né? Mas olhando à luz da Bíblia, o salmista aqui foi bem claro aqui. Nós devemos respeitar somente aqueles que são fiéis a Cristo, né? Então, se eles passarem para o lado, né, para a luz, que antes são trevas na verdade, mas eles podem se tornar luz,
eles saberão o que é respeito, né? E eles vão se encontrar, se deparar com as mesmas, né, guerras e lutas, porque se eles saírem do lesbianismo, né, do homossexualismo, do transexualismo, essas coisas que envolvem tudo, do tráfico, da droga, de tudo. Então, se Jesus mudar a vida de alguma dessas pessoas, essas pessoas vão começar a pregar a verdade. E elas vão agora entender, né, o porquê que eu estou falando isso agora. Talvez elas não entendam agora. Talvez até estejam contra mim. Não aceitem, não, né, aquilo que eu estou falando. Mas não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, o salmista Davi tinha prazer, né, O salmista Davi tinha prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre digna de respeito. As pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos, e muito menos oferecer o sacrifício a eles. Então o salmista Davi aqui ele foi muito franco, aberto e claro. As pessoas que preferem adorar outros deuses, tem muitas pessoas que adoram outros deuses. Não é somente adorar imagem, né? Envolve ídolos, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Então isso é idolatria, né? Objetos, seja pessoa, seja um cantor, seja um fã, né? Não, Jesus é o único Deus verdadeiro. Jesus, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de glória, de honra, de tudo. Então as pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos, eles estão sofrendo em vida e ainda vão sofrer se morrerem nesta condição, nessa situação como idólatras. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos. Davi nem sequer falava no nome desses deuses, tipo Dagon, tipo os deuses dos filisteus, aqueles vários deuses que eles tinham que adoravam. Davi nem mencionava, não é digno nem de mencionar esses nomes, porque são falsos deuses. Então nós adoramos somente ao Deus Todo-Poderoso, e muito menos oferecer sacrifício a Ele. Meu sacrifício, meu louvor, a glória é somente do único Deus que é verdadeiro. A minha vida é somente para Ele. Só Ele é digno de todas as coisas. O Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. A herança e o cálice são o próprio Senhor. Lembra quando Deus falou para Abraão, né? Chamou Abraão ali e tudo mais. Abraão estava numa batalha, estava, né, já vencido, na verdade, uma guerra. E ele fala no versículo do capítulo 15, vou até ler aqui, capítulo 15, é Gênesis. Eu também. Ele tinha vencido aqui. O rei de Sodoma. Deus tentou. Não temos. Ele diz, no capítulo 15, versículo 1, parte B. Vamos ler todo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, a herança e o cálice são o próprio Senhor. Então, o Senhor era a própria herança, na verdade. O Senhor era a herança e o cálice era o próprio Senhor, né? Então a herança e o cálice era o próprio Senhor na vida de Davi. Então Deus era tudo na vida de Davi. Um aspecto importante de nossa herança espiritual
como crentes do Novo Testamento, é o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está lá em João 14, 23. Então, nós, como cristãos, melhor dizendo, estamos, diante desse versículo, que se cumpre, que se alguém me ama, Jesus falando, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então, a comunhão com Deus é a fonte certa de bênção e felicidade. Então, a comunhão com Deus é a nossa fonte de bênçãos e felicidade. Continuando no 6, ele providenciou para que o meu pedaço de terra fosse terra bonita. Glória a Deus. Então, um simples pedaço de terra, Deus faz se tornar uma terra bonita. Pega essa palavra em nome de Jesus, Então, às vezes alguém não dá nada, não vê nada, Assim como o Ló, ele foi para as campinas, escolheu as campinas. Abraão falou ali para ele, escolhe, a direita ou a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, quem está debaixo da bênção de Deus, quem tem a bênção de Deus na vida, quem desfruta de verdadeira comunhão com Deus, intimidade com Deus, não importa o lugar, Não importa se a vista é bonita, muito bonita, daquele que é materialista, daquele que olha segundo os seus olhos, não com os olhos espirituais, porque Abraão, ele olhava com os olhos espirituais, ele via, que não era o lugar, Não era o lugar, podia não ter nada. Quem tem fé, irmão, quem vive pela fé, ele não está preocupado porque ele depende de Deus. Então, o lugar que Ló viu, segundo os seus olhos, sua visão ali, como Ló, ele olhou para as campinas, para os verdes, olha, meus animais vai, estar naquelas regiões ali, com certeza não vai faltar nada, Mas Ló, aconteceu o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, ele foi lá para o lado de lá, quase perde a vida, quase morre, sua mulher morreu, e virou uma estátua de sal, e ele começou a se apegar com as coisas, desta vida. E Deus falou, não olhe para trás. Deus ia destruir a cidade, destruiu a cidade, mas mandou ele olhar para frente. Deus não mandou nem olhar nem para a mulher, nem para os filhos. Deus não mandou olhar para Sodoma nem Gomorra. Olhe para frente. Eu tenho muitas pessoas olhando para trás, está ficando para trás. E Deus falou, olhe para frente. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você para de olhar para Jesus, você começa a olhar com os olhos carnais. Você começa a escolher conforme você pensa, conforme você quer. Você tira Deus de lado e começa a fazer suas escolhas, tomar suas próprias decisões, fazer seus próprios caminhos. E Abraão, ele disse, não, se você vai por aí, eu vou por aqui. Eu não estou preocupado com se tem, se é verde, se tem campinas, não importa. A bênção de Deus está sobre a minha vida. E eu dependo de Deus, Abraão pensava. Interessante é que exatamente isso. Ele providenciou para que meu pedaço de terra fosse terra bonita, com riachos e campos. Tenho uma bela herança, glória a Deus. O Senhor era a própria herança do salmista Davi. Davi tinha riqueza, poder, glória, várias mulheres e tudo mais. Só que Deus, ele amava a Deus acima de todas as coisas. A verdadeira felicidade estava na presença de Deus, em ter comunhão com Deus, em se relacionar com Deus. Acima de qualquer coisa, Deus, acima de tudo. Glória a Deus. Em voz alta louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. Em voz alta, irmão. É para louvar a Deus em voz alta mesmo. Contar das maravilhas que Ele fez. Adorar o nome dEle. Exaltar o nome dEle. Falar do grande Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu, em voz alta, louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. Nada melhor do que viver com os conselhos de Deus. Porque o que Deus tem para nós, irmão, é melhor.
é bom, agradável e perfeito. Os conselhos de Deus são melhores do que os conselhos das nossas mães, da nossa mãe, né? Do seu pai, talvez. Talvez seu pai dá um conselho, né? Mas de fato nós temos que andar segundo o conselho de Deus. E também das pessoas que Deus coloca também dão conselhos que vêm da parte de Deus. Então, o salmista Davi, ele louvava o Senhor em voz alta, porque ele me aconselha. No meio da noite escura, ele ensina o meu coração. É no meio da noite escura, irmão, que Deus aparece, né? Ensina o nosso coração, mesmo dormindo, quase dormindo ali, deitado, refletindo, pensando, né? Deus começa a falar conosco. Deus começa a tranquilizar o nosso coração, tranquilizar a nossa alma, trazer paz para a nossa alma. Nós sentimos aquela paz tão grande, né? É como diz o salmista Davi no Salmo de número 3, eu me deitei, dormi e levantei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Glória a Deus. Fiz do Senhor a minha companhia constante todos os dias. Constante é ser constante. Não é andar com Deus somente um dia, 2 dias, 3 dias. Não, a semana inteira, o mês inteiro. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Porque se Deus, irmão, não estiver com você, comigo, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos fraquejar, nós vamos falhar. Mas enquanto o Senhor estiver do nosso lado, nós não tropeçaremos. Pega esta palavra em nome de Jesus. Por isso a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo repousará tranquilo. Voltando no versículo 8 ainda, o crente deve buscar e valorizar, mais do que qualquer outra coisa, a comunhão profunda com Deus, a presença contínua do Senhor. A nossa destra nos proporciona sua orientação, proteção, alegria, ressurreição e bênçãos eternas. Glória ao nome de Jesus. O crente deve buscar, valorizar, mais do que qualquer outra coisa, a comunhão profunda com Deus, acima de qualquer coisa. Valorize a presença de Deus, a comunhão com Deus, estar perto de Deus, se aproximar de Deus. Por isso a minha alma e o meu espírito se alegram, e meu corpo repousará tranquilo. Por isso a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo, tudo, meu corpo, alma e espírito, repousará tranquilo. Glória a Jesus. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. Isso está falando aqui do próprio até Jesus, né? Nenhum osso de Jesus foi quebrado. O corpo de Jesus não entrou em decomposição. Quando alguém morre, né, vem em decomposição com 7 dias, 1 mês, né, só fica só os restos mortais mesmo. Aí você vê que o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Está falando aqui de Jesus e Salmo aqui. Esse versículo aqui. Então, você vê que Jesus ressuscitou com 3 dias de que ele estava morto, né? Ressuscitou ao 3º dia. Não entrou em decomposição o corpo de Jesus. Então, o Senhor, Ele nos guarda, Ele está conosco, né? O Senhor nunca vai nos deixar nos desamparar. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Glória a Jesus, irmão. Isso aqui é muito lindo. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. O maior prazer nesta vida, para o mundo não, para o mundo é você, para os homens pegar várias mulheres, se envolver com várias mulheres, se orgulham disso. Isso é vergonhoso, né? Isso é uma vida triste, uma vida que não tem sentido algum, né? Pensa que está na bebida, na droga, na cocaína, no êxtase. Pensa que está nos momentos, né, prazerosos. Não. O maior prazer, glória a Jesus, estão na presença de Deus, na eterna presença de Deus. Não tem prazer maior
do que estar na presença, do que andar na presença, do que ter a presença, do que se relacionar com Deus, ter Ele como amigo, como a fonte de tudo em nossa vida. Glória a Jesus. Que Jesus possa ter falado ao seu coração, que Ele possa continuar falando melhor ainda ao seu coração. Este foi o Salmo de número 16. Eu aprendi com Deus, Deus me ensinou e eu estou passando isso para você. Né? Que você possa guardar esta palavra, procurar viver por ela, praticar ela. Né? E assim você será bem sucedido. Jesus vai honrar a sua vida, Jesus vai honrar você. Então este salmo é a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Que Jesus continue te abençoando. Amanhã estaremos aplicando o salmo de número 17. Deixa eu ver mais um salmo de Davi. Oração de Davi. Então, o próximo salmo é uma oração que Davi fez. Então vai falar sobre Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então é uma oração de Davi. Vamos aprender com esta oração de Davi amanhã. Eu te espero amanhã, né, às 9h30. Vamos entrar mais cedo. 9h30 da noite estarei entrando amanhã. Né? Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos aprender com esta oração do salmista Davi. Glória a Deus.